Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar nesta quarta-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do orçamento da cidade de Campinas para 2025 de 10,8 bilhões de reais já está na Câmara Municipal de Campinas. História da Academia Campineira de Letras e Artes encerra a primeira parte da série de reportagens. Projeto Raízes, Identidade e Cultura Negra, realizado com alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Dr. João Alves dos Santos, contribui para o combate ao racismo e violência contra os povos negros. E o quadro Giro Ambiental aborda o desperdício de água no Brasil, que tem impacto negativo significativo no meio ambiente e na economia. E tem esporte também, porque o Guarani entra em campo hoje à noite, uma partida importantíssima, confronto da zona de rebaixamento. Tem a previsão do tempo, porque tem chuva chegando aqui para a cidade de Campinas. Tem muitos assuntos para a gente poder abordar aqui no Jornal Câmara Notícia, mas a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. E a história da Academia Campineira de Letras e Artes encerra essa primeira parte da série Patrimônios de Ciências, Letras e Artes. A academia é uma entidade artístico-cultural criada com a finalidade de promover e ambientar as artes e a literatura aqui no município e que permitiu a convivência de acadêmicos de diversas nacionalidades. Professores, jornalistas, advogados, poetas populares e clássicos, entre outros, contribuíram com o fortalecimento da vida literária de Campinas. Além de divulgar obras dos mais renomados artistas plásticos da cidade, a ACLA ainda se destaca por promover importantes recitais. A Academia Campineira de Letras e Artes, a ACLA, foi fundada no dia 11 de novembro de 1970, pelo jornalista Luso Ventura, pelo poeta Paranhos de Siqueira, pelo jornalista e escritor Rubem Costa e pelo poeta, historiador e radialista Jolumar Brito. Ela surgiu de uma vontade dos artistas da cidade de encontrarem um espaço onde eles pudessem se encontrar e pudessem desenvolver as suas artes com, digamos assim, alguma ambientação favorável. E esse pessoal deu início à academia e com essa abertura vieram grandes nomes da época das nossas artes, como Corutini, o Cardarelli, muitas outras pessoas. Nisa de Castro Tanque, importantíssima, que foi uma acadêmica que levou o nome de Campinas e de Carlos Gomes aos grandes palcos do mundo. A ACLA é um espaço alternativo, não restrito apenas às letras. Além de escritores de talento, a academia também reúne nomes de diversas outras expressões artísticas. Esta academia, como sendo uma academia de arte, ela abrange as quatro principais áreas, que é artes visuais, a música, o teatro e também a literatura. Sendo que literatura, a atividade de literatura sempre é palestras, comentários de livros, essas coisas, reunindo escritores. Então as letras que entram aqui
Diferente de outras academias, aqui são letras artísticas. Preferivelmente se procura pessoas que sejam poetas, escritores de romance, coisa assim. Já o nosso carro-chefe tem sido a música. Essa sala da academia homenageia o maestro campineiro Carlos Gomes. Ela foi inaugurada em 1996, sob a presidência do acadêmico Samuel Lisman. Esse piano foi comprado e aqui está à disposição da sociedade, mais especificamente para recitais de alto nível. Aqui essa sala, como sendo uma sala de recitais, uma das únicas da cidade, se não a única que funciona realmente, nós tivemos recentemente 4 recitais de porte, sendo que desses eu destaco Eudóxia de Barros, como todos sabem, trouxe a música brasileira com grande maestria. Depois tivemos um pianista norte-americano, Vicente Tonia. Depois tivemos, não foi nessa sala, foi no Teatro Castro Mendes, mas foi produção da academia, César Freisleben tocando a obra quase que completa de Carlos Gomes. Judeu-alemão, Samuel Lisman atuou durante muito tempo como jornalista e escritor. Na América do Sul, passou pela Colômbia, Peru, Venezuela, mas se instalou no Uruguai, onde teve uma editora. Como editor, segundo o acadêmico e artista plástico Mário Graven Borges, foi ele quem publicou Gabriel Garcia Marques pela primeira vez, e que hoje é um dos autores mais importantes do século XX. Como escritor, Lisman publicou alguns livros no Brasil, incluindo coletâneas de crônicas e pequenos contos, mas deixou também um repertório de romances de caráter épico, como Deus Terra e Nas Trevas do Nada. A ACLA ainda conta com uma biblioteca e a Galeria de Artes Tomás Perina, criada em 2010. Perina, que atuou como artista plástico entre 1945 e 2009, conquistou importantes prêmios em salões e mostras em várias cidades brasileiras. Os nossos pintores são de porte, são realmente a nata da pintura campineira, tem passado por essa galeria. E agora nós estamos com uma exposição do João Bosco, que nem é acadêmico, mas é como se fosse, porque é muito chegado. Nós temos o Mário Graven Borges, que é o nosso curador da academia, e ele, por ser quem é, a histórica que ele tem como pintor de nível internacional, com quadros no Palácio de Buckingham, para ter uma ideia, tá? E temos aqui, como tivemos grandes nomes, como Álvaro de Bautista, que é ligado à Unicamp, quase todos. O termo academia teve origem na Grécia, em 387 a.C., quando Platão reunia pensadores para discutir questões filosóficas, nos jardins de Academos. No Brasil, a Academia Brasileira de Letras, fundada no Rio de Janeiro em 1897, pelo escritor Machado de Assis, serviu de incentivo para outras agremiações literárias. Onde os artistas, toda a academia, interessante as pessoas entenderem isso, ela tem uma função pública que não é a primordial. A academia não visa receber o público, ela recebe o público com satisfação. O objetivo de uma academia é reunir 40 intelectuais ou 40 artistas em que eles vivenciem a sua arte, troquem ideias, troquem experiências. Essa vivência dentro de uma academia é o objetivo primordial das academias. O nosso compromisso é com a arte. E o nosso objetivo é fazer com que a arte não esmoreça. A vida sem a arte é um equívoco, como dizia Nietzsche. Nietzsche falava isso. É um equívoco. Então, procurando consertar esse equívoco, esta academia tem dado à sociedade campineira, aberto um espaço onde a arte encontre onde ser demonstrada, ser vivenciada.
A Academia Campineira de Letras e Artes fica na rua Doutor Mascarenhas, número 412, no centro. Informações sobre a academia tem na página do facebook.com/acla.campinas ou no Instagram, @aclacampinas. Todas as reportagens da série sobre os patrimônios de ciências, letras e artes em Campinas podem ser conferidas no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, a cidade de Campinas está com o projeto Raízes, Identidade e Cultura Negra até o dia 8 de novembro. O objetivo é valorizar a cultura negra por meio de oficinas de literatura afro-brasileira para professores e oficinas de teatro para crianças. É através do coro de crianças e da força da batida de pequenas mãos que o grito de Dandara dos Palmares ecoa dentro da sala de aula dos alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Alves dos Santos, do bairro Jardim Regina, em Campinas, que por meio do programa Raízes, Identidade e Cultura Negra incentiva as oficinas de literatura afro-brasileira. Então, a gente há muito tempo vem esperando esse entrecruzamento entre o saber científico e o saber popular, né? A Escola de Educação Integral, ela tem essa função de fazer essa ponte, esse intercâmbio entre os saberes. Então, há muito tempo a gente tem aguardado isso, né? E para a gente foi uma oportunidade ímpar a gente estar trazendo isso de uma forma bem prática para as crianças, um mestre que é detentor do saber popular, né? E cruzando o saber científico, o saber acadêmico com a escola. Os alunos têm idade entre 6 a 12 anos. Além de Campinas, a cidade de Carapicuíba, em São Paulo, e Irecê, na Bahia, também recebem o projeto, que tem como objetivo combater a violência contra os povos negros e o racismo. Além da doação de um conjunto de instrumentos musicais de origem africana para cada turma, com o propósito de expor às crianças e adolescentes a identidade e cultura, o mestre Marcos foi o escolhido para entrar na roda e ajudar no desenvolvimento da autoestima e principalmente na desconstrução de ideias racistas. Com a questão do material que veio, né, pedagógico, com essa questão, né, do trabalho na formação, né, a questão de educação contra o racismo, né, contra os preconceitos, contra todas as desigualdades sociais, né, lutar pela os diferentes, né, que os diferentes são iguais também, né, e os iguais também são diferentes. Então, eu vejo assim, o nosso conhecimento que a gente adquiriu através da oralidade, ser, por exemplo, a nossa perna esquerda, e o material didático ser a nossa perna direita. E assim a gente consegue caminhar mais suavemente. E se for necessário correr, a gente tem esses dois apoios, tem essas duas pernas, esses dois momentos para a gente poder correr, saltar, brincar, agachar, se desviar de todos os maus que existem por aí. Ana Beatriz, de 10 anos, conta com empolgação sobre o que está aprendendo. A cultura daqui veio da África e, além do instrumento, a metade das comidas daqui veio da África também. Davi, de 10 anos, mostra que com a dedicação dos educadores do projeto, das artes e músicas apresentadas, o romper do preconceito é muito mais eficaz. Eu sabia um pouco, só que eu não sabia de tanta coisa assim que ele contou pra gente. Eu sabia só que a gente tem sangue, metade do sangue da África, mas eu não sabia que a gente veio da África, que a gente faz parte da África também. E isso vai mudar a sua visão do futuro? Sim. Com o quê? Tipo, não fazer racismo com as pessoas, não acreditar só nas pessoas brancas.
Meio-dia mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e você sabe a importância de reciclar e as cores das lixeiras. Conhece os significados? A nossa equipe consultou uma ambientalista, então a partir de agora, fica a dica. Se você não separar esse material e dar o destino correto, não separar, que eu digo separar plástico do papel, dos orgânicos e destinar para a coleta seletiva do seu município, esse material vai acabar indo para um lixão ou para incineração. E no caso do lixão, do aterro sanitário, ele vai contaminar o solo, claro, mas também às vezes o lençol freático, a água. E tem alguns materiais que eles se decompondo, tipo plástico, eles geram gases e poluem também a atmosfera. Então é muito poluente. Então esse é o lado do meio ambiente, que a gente acaba poluindo se a gente não faz essa destinação correta, o ambiente, mas também tem o lado social. Se a gente não faz a nossa parte, não cuida do nosso lixo, não deixa ele limpinho, separado e faz a destinação, algumas pessoas que dependem, assim, uma economia toda que gira em torno do lixo, né? Desde os catadores, que depende da venda desses materiais para a cooperativa, até as próprias cooperativas, que precisam de um grande volume para que eles consigam uma renda mesmo, trabalhar, viver disso. O vermelho, ele é plástico, o amarelo é metal, o verde é vidro, e o azul é papel e papelão. Esses são os principais. Aí tem o marrom, ele é de orgânicos, para a gente poder fazer a compostagem. E aí tem outros, que os cinzas são materiais que a gente não consegue reciclar, reaproveitar, né? No caso são rejeitos, que a gente chama, que é o lixo propriamente dito. Hora das notícias do Legislativo e o projeto de lei do orçamento de Campinas para 2025 de 10,8 bilhões de reais já tramita aqui pela Câmara. A proposta de lei orçamentária anual deve passar pela Comissão de Constituição e Legalidade, que vai fazer uma audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento e depois em 2 votações em plenário. O projeto da Lei Orçamentária Anual de Campinas para o ano de 2025 tramita na Câmara Municipal desde o dia 30 de setembro. A proposta, no valor de 10,8 bilhões, foi colocada no ementário da reunião ordinária no mesmo dia do seu protocolo e permanece à disposição para verificação dos parlamentares e população, inclusive via internet, através do site da Câmara de Campinas, campinas.sp.leg.br. A primeira coisa que nós vamos fazer é solicitar a audiência pública, porque nós temos que dar publicidade, tem que ter um tempo, inclusive nós temos que fazer cartazes dizendo sobre a votação, para chamar a população para a discussão. E também nós vamos, inclusive, essa audiência, nós queremos fazer num horário em que a população possa vir aqui à Câmara. Nós faremos às 18 horas, vamos ver o dia já, para que nós possamos discutir esse projeto. Após a nossa audiência pública, nós faremos a reunião da Comissão de Legalidade, nós daremos o parecer, ele é legal, terá fatalmente o parecer, para depois vir a votação para a Câmara. Após aprovado em primeira análise no plenário, o projeto de lei orçamentária ficará fora da pauta por 2 reuniões seguintes.
É neste período que são propostas as emendas. Entre elas estão as emendas impositivas, que permitem aos parlamentares destinar de maneira direta valores para ações e projetos determinados por eles. Para o orçamento de 2025, o valor total das emendas impositivas, que é dividido por igual nas propostas dos 33 parlamentares, é de R$ 105.200.000, sendo cerca de R$ 3.200.000 para cada parlamentar definir como irá distribuir entre as secretarias. Importante ressaltar que pelo menos metade deste valor, obrigatoriamente, tem que ser direcionado para ações da saúde pública. De fato, o mínimo é 50% para a saúde, podendo ser até 100%. O que nós precisamos é ouvir as necessidades da população, as necessidades de Campinas, para nós colocarmos. Eu mesmo já estou ouvindo as entidades, já estou ouvindo os hospitais, estou ouvindo aquilo que é bom para Campinas, para que nós possamos fazer, cada vereador apresentar o seu 3.188.000, para que nós possamos dar uma publicidade e fazer aquilo que é melhor para Campinas. Com as emendas, a matéria segue para a análise da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que pode, caso necessário, convocar uma nova audiência pública. Só então o projeto volta para o plenário para ser votado em análise final. Sendo aprovada, a proposta é enviada para a sanção do prefeito. O governo lhe apresenta o valor e diz onde ele pretende gastar. E nós vamos analisar onde eles pretendem gastar. Existem algumas coisas que são importantes e imperiosas, como o recurso para a saúde, o recurso para a educação. O programa Câmara Educa, promovido pelo Legislativo Campineiro, promove visitas guiadas aos grupos agendados com cerca de 20 pessoas. A ideia de um número reduzido de pessoas é que as dúvidas e curiosidades possam ser esclarecidas e compartilhadas. Nesta semana foi a vez dos jovens entre 14 e 15 anos do Colégio Adventista de Campinas. A Câmara dos Vereadores de Campinas recebeu a visita de alunos do 9º ano do Colégio Adventista de Campinas, da unidade da Ponte Preta. A visita guiada é parte do programa Câmara Educa, que, além de exibir vídeos, debater sobre a função do Legislativo e percorrer as dependências físicas da Câmara, permite que os visitantes tirem suas dúvidas diretamente com um dos vereadores da casa. O vereador Luiz Cirilo respondeu às diversas perguntas de uma turma muito participativa. Dentro daquilo que se espera desses adolescentes que já vão entrar no ensino médio agora da vida, da escola, eu acho que eles estão muito preparados e é isso que vai fazer com que nós continuemos com esperança de nós termos melhores adultos já num curto espaço de tempo, mais preparado para as vidas profissionais, seja da carreira pública ou privada, e isso faz com que nós nos mantenhamos animados, né? E esperançosos. O Câmara Educa é um programa de visitação de caráter educativo que busca aproximar a Câmara Municipal de Campinas da sociedade civil. As atividades variam de acordo com a idade do grupo, que varia de 4 anos até pessoas do ensino superior. Lembrando que também podem agendar visitação ONGs e grupos organizados da sociedade civil. Fazer essa aproximação, trazer os jovens para uma repartição pública, para um espaço público, saber as funções do vereador, no caso de Campinas. E também nós comentamos e fazemos essa ligação com o executivo, faz com que as pessoas tenham mais conhecimento. E conhecimento nunca se ocupa espaço, é sempre bom destacar. Antes da visita, os professores trabalham o tema em sala de aula. Nós trabalhamos em língua portuguesa o gênero textual decreto. Então os alunos ouviram um pouquinho dos relatos da professora, sobre quem faz as leis e tudo mais. Então nós trabalhamos esse assunto na disciplina de língua portuguesa e os trouxemos para visitar e ver um pouquinho na prática como funciona. O reflexo disso são alunos interessados. Superou todas as minhas expectativas, é uma realização, sabe, ver de perto como é que os vereadores funcionam, como é que eles trabalham. É um sonho realizado.
Legal. E vocês já tinham trabalhado um pouquinho esse conteúdo na escola antes de vir? Sim, a gente está aprendendo sobre as leis, sobre os 3 poderes, e aqui a gente pode dar uma aprofundada, falar com quem entende. Recomenda a visita? Com certeza. Achando muito legal, eles esclareceram minhas dúvidas e tudo que a gente perguntou eles explicaram, e tá muito legal conhecer aqui a Câmara, nunca tinha vindo em uma. O Miguel valorizou a experiência na prática. Conhecimento de todo mundo, né? Saber se aprofundar mais de perto, né? De quem entende. A gente vai na escola, mas não é aquele coisa tão aprofundado como quem trabalha com isso, né? Eu recomendo para qualquer pessoa que quiser, que tiver vontade, conheça. Vale muito a pena. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 60. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 5 projetos. Entre eles está o de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga hospitais e maternidades de Campinas a oferecerem a pais ou responsáveis por recém-nascidos um treinamento para socorro em caso de engasgamento, bem como de prevenção à morte súbita. O treinamento, que será oferecido de forma opcional a pais e responsáveis, deverá ser realizado antes da alta dos bebês. Para você ficar muito bem informado, conferir todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, jogo atrasado da 23ª rodada, às 8 horas da noite. O Guarani, que já está em Ribeirão Preto, enfrenta o Botafogo. Situação do Bugre desesperadora, tem apenas 25 pontos e precisa chegar pelo menos aos 43. Restando 9 rodadas, vai precisar de 6 vitórias. O adversário de logo mais também está na zona de rebaixamento. É a primeira equipe com 32 pontos, então é um confronto aí que o Guarani pode tentar se aproximar do adversário, ficar a 4 pontos em caso de vitória. Para esta noite, o técnico Alan Al, se quiser, ele pode repetir a formação que enfrentou o Ituano no último fim de semana fora de casa. Com isso, a provável escalação tem o Pegorari no gol, o Pacheco na lateral direita, a dupla de zaga Douglas Bacelar e Matheus Salustiano e o Emerson Barbosa na lateral esquerda. Meio campo de Gabriel Bispo, Matheus Bueno e o Luan Dias, e na frente o João Vitor de um lado, o Marlon Maranhão do outro e o Caio Dantas centralizado. Esperança de gols, vice-artilheiro da Série B, precisa voltar a balançar as redes. Duelo que só resta a vitória ao Guarani e claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e o Bugre. 12h mais 28 minutos. O desperdício de água no Brasil tem um impacto negativo e significativo na economia e, claro, no meio ambiente, já que o Estado gasta bilhões de reais anualmente para tratar a água que é desperdiçada. Sobre este assunto, acompanhe a partir de agora o nosso quadro, o Giro Ambiental. No Giro Ambiental dessa semana, a gente vai falar sobre desperdício de água. Um problema que todo mundo se preocupa, mas a gente tem que avançar muito ainda. Estima-se que o desperdício impacte economicamente o Brasil em 12 bilhões ao ano, fora o impacto social e ambiental, que é muito mais difícil de se medir. E para falar desse tema hoje, a gente está com o Felipe Mendes, que é engenheiro e sócio da TID Ambiental, e vai falar para a gente como é que a gente pode melhorar esse cenário, né, Felipe? Com certeza, muito obrigado aí pelo espaço, parabéns por trazer esse tipo de pauta também, eu tenho certeza que a gente vai trazer algumas informações que são muito importantes para mudar esse cenário. Felipe, onde é que acontece o maior desperdício nesse caminho da água, entre a captação e até o destino final, que pode ser tanto residencial quanto industrial, né? E até rural também, né? Com certeza, com certeza. A maior parte do desperdício, ele com certeza acontece no transporte da água, né? Afinal, existe uma logística muito grande para transportar esse recurso.
hoje a gente sabe que 40% em média da água que é captada, ela é desperdiçada antes de chegar na parte periférica ali, onde as pessoas poderiam consumir, né, na sua torneira, por exemplo. E em contrapartida, a gente tem hoje já 1/4 da população que não tem acesso à água potável. Então, a gente está falando de mais de 2 bilhões de pessoas, só no Brasil 50 milhões de pessoas. Então, efetivamente, a gente entende que o recurso ele existe, mas ele não está conseguindo chegar às pessoas que precisam dele, já que é um recurso, o principal recurso, né, o recurso mais vital que existe é a água. Ou seja, esse recurso que é desperdiçado, ele poderia então suprir esses brasileiros, por exemplo, que não têm acesso? Com certeza, com certeza. A gente tem regiões hoje no Brasil, no Nordeste, que já estão num processo de desertificação. Então, assim, o cenário ele não está mais distante da gente em outros países que a gente vê na televisão. O cenário ele está próximo da gente. E um agravante a isso é a própria lei da oferta e da demanda, né? Basicamente, a oferta e procura, ela faz com que tenha uma flutuação de preços também. Então, até as pessoas que têm acesso à água potável, elas estão sendo impactadas no seu bolso mesmo. Afinal, o número da população está crescendo, ou seja, tem uma demanda maior e a oferta vem diminuindo porque a gente vem desperdiçando aquilo que a gente tem do recurso. Então, está ficando mais caro, obviamente. E Felipe, é muito caro tratar a água, né? Não seria mais inteligente a gente investir e não desperdiçar para fazer valer todo esse investimento no tratamento da água? Sem dúvida, a gente costuma falar que a água ela é um recurso que, por ele ser pago, a cada metro cúbico de água que você desperdiça, você literalmente está jogando seu dinheiro por água abaixo também. Isso daí serve para a própria empresa de saneamento, que hoje a gente já vê grandes empresas de saneamento a nível nacional, sejam públicas ou privadas, que começam a olhar cada vez mais para isso, para esse lado do desperdício, e entender que essa água ela teve o custo para ela ser captada, tratada e para ela iniciar um transporte ali para chegar no consumidor final. E outro fator importante é o custo de oportunidade, porque a água que você está desperdiçando, ela não está chegando ao consumidor final e ela seria vendida, né? Então ela tem um custo para ela ser tratada e tem um custo da oportunidade que ela seria vendida e você não está vendendo porque você está desperdiçando. Em contrapartida, a gente falou bastante sobre o transporte, mas do hidrômetro para dentro, ou seja, a água chegou a uma empresa, a um condomínio, uma residência. Do hidrômetro para dentro também existe um enorme desperdício, né? Seja por falta de conscientização ou por vazamentos também internos, sejam vazamentos na parte de torneira, ducha, chuveiro, ou por vazamentos ali que não são vistos a olho humano, numa conexão interna, uma parede ou algo do tipo, que você só vai ver depois que já está dando bolha ali na sua parede. E ali do hidrômetro para dentro também ocorre esse desperdício de água que se reverbera num desperdício financeiro também. Esse desperdício ele vai vir na sua conta de água, seja uma conta que vem 200%, 300% acima, por um macro vazamento, ou uma conta que já vem há muito tempo com vazamento que você nem sabe que tem, acredita que aquele é o seu padrão de consumo, mas na verdade você está pagando por uma água que você está desperdiçando também. Então a gente precisaria introduzir uma consciência meio que generalizada, não dá para cada um agir sozinho e enxergar um novo horizonte, mas todo mundo agindo junto, a gente começa a mudar o cenário. Com certeza, foi criado um paradigma que a gente chega para tentar mudar e ter esse espaço para falar, por exemplo, aqui na TV Câmara, é muito importante, porque se criou um paradigma de que a água é um recurso que ele é infinito, pelo fato do planeta Terra ele ser grande parte composto por água, né? Mas a gente tem menos de 1% dessa água sendo própria para consumo, ou seja, uma água que a gente consegue transformar em água potável, porque grande parte dela é uma água que é de mar, né? Então é uma água que é salgada e o custo para você transformar essa água em potável é muito maior do que uma água que já é doce. E o resto que sobra ainda está grande parte nos polos, ou seja, já está congelado, então a gente não consegue de forma fácil transformar em água potável, o que sobra é menos de 1%. Então não, pessoal, esse recurso ele não é ilimitado, e a gente está cada vez mais desperdiçando ele. A gente tem uma previsão que hoje a gente já tem 1/4 da população, como eu comentei, que não tem acesso à água potável. A gente tem 25% da população que não tem acesso à água potável. Mas se a gente mantiver nossos hábitos de consumo, lá em 2030 a gente já vai ter 40% da população que não tem acesso a esse recurso que é vital. Ou seja, 2030 está logo ali.
falta aproximadamente 5 anos, a gente já está no final de 2024, então a gente não está falando de algo que é para daqui a 50 anos, que é para a próxima geração, a nossa geração já está sentindo isso, e as próximas, se a gente mantiver, o cenário é cada vez mais preocupante. Felipe, antes da gente falar das soluções possíveis, que até agora a gente só está assim no campo da conscientização, né, da verdade como ela é, eu queria também falar sobre as mudanças climáticas que acabam mudando o regime de chuvas e aí realmente a gente não tem tanto controle como a gente tinha há alguns anos atrás, né? De quando é que chove mais, onde é que a gente represa. Então é mais ainda importante que a gente olhe com inteligência para esse recurso, né? Com certeza. E aí você sem ter esse controle, né, você tendo cada vez uma volatilidade maior nisso daí, é onde entram as bandeiras vermelhas, por exemplo, da companhia de água. Aí sua conta de água ela vem muito maior e você não entende o motivo, é porque ela está num cenário de bandeira vermelha, onde se é cobrado cada vez mais. Antigamente a gente tinha uns reajustes que ainda ocorrem anualmente, na parte hídrica, que era referente a apenas um ajuste IPCA. Em algumas regiões do Brasil, a gente já está tendo um reajuste que está vencendo muito do IPCA, está ficando bem mais caro do que era antes por conta da escassez desse recurso, justamente por conta dessa imprevisibilidade do meio ambiente e porque o cenário mundial está cada vez mudando no que diz respeito a esse recurso. E aqui em Campinas, você com certeza sabe, né, Felipe? O Felipe fala do Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem uma empresa muito avançada até para o panorama nacional e até mesmo do estado, né? Mas eu queria que você falasse se tem solução, como é que a gente pode melhorar isso. A TID parece que trabalha com algumas soluções muito interessantes de inovação, muito mais no comportamento do que na tecnologia de fato, né? Exatamente. A Campinas ela se destaca positivamente, digamos assim, porque ela tem aproximadamente metade do percentual médio a nível nacional de desperdício. Eu comentei que são 40%, a média a nível nacional de tudo que é captado e transportado é desperdiçado. Campinas, no caso, é 20% e São Paulo, 38%. Então, se aproxima bastante da média a nível nacional. Isso porque Campinas, igual você comentou, tem uma companhia que foca mais em eficiência, mas ainda assim perde 25%, né? Um quinto dessa água que é captada e transportada. E sim, existem soluções já hoje de impacto socioambiental. O Brasil ele virou um grande hub de desenvolvimento de startups, né? Como é o caso da TID Sustentável, que são empresas que buscam soluções sustentáveis. E a solução sustentável ela não é só a solução que ela tem um viés ambiental. Ela tem que juntar o aspecto ambiental, social e econômico também. Então já existem soluções de retorno sobre investimento imediato, que é o caso da TID Sustentável, por exemplo, que são soluções que você utiliza metodologias de gestão e tecnologias para implementar soluções tecnológicas na sua empresa ou no seu condomínio e até mesmo na sua residência de forma gratuita, sendo remunerado com base na economia que você gera na fatura de água. Então, a gente recebe parte da economia da fatura de água, mostrando que você tem como, sim, ter ações ambientais que te geram retorno sobre investimento imediato. Afinal, o investimento ele é zero. E eu estou falando da TID porque é a empresa que eu atuo, né? Mas a gente tem soluções desse tipo no ramo energético, na parte de gestão de resíduos. Tudo são soluções que geram impacto socioambiental, mas que te geram impacto financeiro também. E essas são, sim, as soluções que vão transformar o mundo, eu tenho certeza disso, porque soluções que não têm o viés financeiro, elas não sobrevivem ao filtro do tempo. Tem que ter o viés financeiro também. E a gente consegue juntar esses pilares todos. E você tem um número para falar para a gente, assim, de um case que você achou bem interessante da startup de vocês, para falar do quanto isso reverteu em economia? Com certeza. A nossa média de economia a nível nacional, ela está na casa dos 30%. A gente já tem hoje cases que passam de 80%. Tá? Em Campinas especificamente, Jundiaí, na região aí, a gente está com grandes contratos, como a própria Americanas. A gente tem o grupo, grupos de supermercados de grande porte, né, como o grupo Pague Menos, e todos eles têm uma média de economia acima dos 30%, então mostrando que efetivamente o que a gente fala a gente consegue entregar em termos de resultados também. E com impacto em redução de volume, e a redução de volume consumido também te gera um impacto em efluentes, porque se você
consome menos água, você consegue gerar uma economia de efluente, de esgoto, CO2. Então a gente falou bastante sobre desperdício de água no transporte. Esse transporte, independente da fonte de abastecimento, seja a companhia de água ou seja um caminhão-pipa, por exemplo, você está consumindo CO2. A sua bomba que bombeia a água de uma cisterna para uma caixa d'água, ela consome CO2 também. Então a gente fala tanto de redução de emissão de carbono, a gente não entende que o consumo de outros tipos de recursos vão aumentar essa emissão também. Então tudo isso daí se reverbera em outras economias que são indiretas. Muito legal, Felipe. Já deu para ter uma dimensão aí que tem solução, dá para a gente fazer muita coisa, né? Queria que você deixasse os contatos de vocês para quem quiser acompanhar mais, entender um pouquinho mais o que é possível ser feito. Com certeza, né? Mais uma vez, obrigado e parabéns por ter dado esse espaço para a gente aí, porque esse tipo de pauta é extremamente relevante. Nossos contatos, né? Vocês podem encontrar a gente no nosso site, www.tedsustentavel.com.br, ou em todas as redes sociais, né? Inclusive no Instagram, a gente está lá com @TEDSustentável, tudo junto. Beleza? Vocês conseguem encontrar a gente, chamar a gente para conversar ali e a gente entrega uma consultoria gratuita. A gente analisa a fatura de água de vocês e vê qualquer tipo de possibilidade de melhoria sem que vocês tenham que investir nada por isso. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço aí e parabéns por trazer esse tipo de pauta. Eu que agradeço, então, Felipe, muito obrigada pela sua participação. E para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Um vídeo mostra a cena rara de tubarões se cortejando. O vídeo inusitado foi registrado no aquário Sea Life de Sydney, na Austrália. Intitulado de Mordidas de Amor, a dança com fins reprodutivos foi protagonizada por 2 tubarões mangona, o Murdoch e a Mary Lou, que rodopiavam e se mordiscavam. Além de morder as fêmeas, os machos as viram de cabeça para baixo para deixá-las no estado de imobilidade, que tem um efeito hipnótico na fêmea, permitindo que ela seja fertilizada. Depois disso, ambos saem e nadam em direções opostas. O tubarão mangona também é conhecido como tubarão-touro e está criticamente ameaçado, pois as fêmeas só têm uma gestação a cada 2 anos. Em vídeo impressionante registrado na Califórnia, nos Estados Unidos, orca arremessa aves para ensinar os filhotes a caçar. O que parece uma atividade recreativa, na verdade é um treinamento de sobrevivência para as novas gerações. O grupo sortudo que presenciou a cena foi conduzido por uma agência de turismo especializada em observação de baleias. As espécies de pássaros utilizadas pelas baleias é a Uria auge. Eles vivem em penhascos marítimos e, portanto, vivem próximos ao mar aberto. Segundo a equipe de observação, os animais são orcas de Big. O vídeo inusitado foi gravado por um dos turistas. Endêmica na Papua Nova Guiné, espécie de ave não era documentada desde 1969. O Açor da Nova Bretanha está na lista de vulneráveis da União Internacional para a Conservação da Natureza. Por 55 anos, ela era avistada, mas sem registros fotográficos. Segundo moradores locais, a ave é mais avistada no interior de Pômio, na Nova Bretanha Oriental, ainda que raramente. O país possui a 3ª maior floresta tropical intacta do mundo, ficando atrás da Amazônica e da Bacia do Congo. Meio-dia mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Hora de conferir o trabalho daquele que organiza os livros, cataloga, faz a gestão de informações em bancos de dados. Então, sobre os desafios de um bibliotecário, se liga na profissão. Olá, é o quadro Se Liga na Profissão e hoje nós vamos falar sobre a profissão de bibliotecário. Se liga! Entre os séculos 7 e 8 a.C., surgiram as grandes bibliotecas da antiguidade.
A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, representa o ápice desse período. Durante 7 séculos, ela reuniu o maior acervo de cultura e ciência da antiguidade e, até hoje, é considerada a mais famosa e importante do mundo antigo. Ela também sobreviveu a muitos saques e incêndios. Os bibliotecários que lá trabalhavam organizavam seu acervo em rolos, etiquetados com nomes dos autores e títulos das obras. Os mosteiros e conventos foram os responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana e definiam-se como bibliotecas. Todos os grandes mosteiros possuíam um scriptorium, que nada mais era do que uma oficina de copistas que o trabalho era distribuído aos monges. Os monges, por sua vez, atuavam como guardiões dos livros. A partir dos séculos 13 e 14, importantes mudanças intelectuais e sociais afetaram a Europa. Uma delas foi o surgimento das universidades, que apresentaram o primeiro catálogo unificado para atender os estudantes, bem como a indicação das bibliotecas onde poderiam ser encontradas tais obras. A revolução pública e social das bibliotecas acabou ganhando impulso no século XVII, expandindo nos países mais desenvolvidos da Europa e depois nos Estados Unidos. Desde esse período, as bibliotecas públicas passaram a representar um senso de modernidade e a profissão de bibliotecário não parou de se atualizar. No século XXI, com a globalização sendo um conceito importante, o acesso às novas tecnologias de informação e de comunicação transformou completamente as bibliotecas. Sendo assim, os bibliotecários modernos precisam sempre estar atualizados, capacitar-se para desenvolver pesquisas e manusear suportes variados de informação, privilegiando as demandas informacionais do público e também sabendo como mexer com os novos meios digitais. E para entender como funciona a profissão de bibliotecário, como que é o dia a dia, nós estamos aqui com o nosso convidado, o bibliotecário Sérgio Caldas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer participar do Se Liga na Profissão. Então, olha só, Se Liga na Profissão para mostrar para você a profissão de bibliotecário. Para a gente começar, conta como que faz aí um bibliotecário, né? Como é o dia a dia desse profissional? O bibliotecário, ele tem uma atuação apaixonante. Ele vai desde dos livros físicos ao online. É um profissional que tem que olhar para o futuro, mas sem esquecer o passado. Então ele atua no viés do conhecimento, da pesquisa, das leituras, toda a promoção da literatura na área do conhecimento. E quais as responsabilidades do bibliotecário no dia a dia? O bibliotecário, ele, além de organizar, ele também faz a gestão, ele faz todo o tratamento informacional do material, catalogação, indexação, taxonomias, são conceitos teóricos que são aplicados na prática para que essa informação seja recuperada em bases de dados. Muito bom. Agora, conta pra gente, quais as áreas de atuação de um bibliotecário, né? É somente na biblioteca que vocês trabalham? Onde mais um bibliotecário pode trabalhar? Não, o nome biblioteconomia, ele faz essa associação com biblioteca, mas é uma formação, uma profissão bem horizontal, né? Ela abrange várias outras áreas. Então, gestão, ele atua na área de tecnologia, na área de dados, onde tiver a necessidade de organização da informação, tanto em livros físicos, em bases de dados, em planilhas, esse profissional pode entrar. Ou seja, ele atua nesses contextos da organização da informação. Maravilha. E os desafios da profissão de bibliotecário, quais são? Os principais desafios são realmente isso, a gente ter todo o histórico dos livros físicos, né? A gente ter a paixão pela leitura dos livros físicos, a necessidade desse tratamento
e também olhar para o futuro e utilizar essas novas tecnologias das tendências emergentes ao nosso favor, como facilitador para a nossa profissão. E agora com a IA isso acelera muito mais. Perfeito. E a sua profissão, né? Como é o mercado de trabalho de um bibliotecário? O mercado de trabalho, ele é específico, apesar dele abranger, como eu disse, né, várias áreas, mas ele é desafiador. A gente tem que, além da formação, buscar novas competências para atuar em dados, em tecnologias, e especialmente nas bibliotecas, que também ela vem com tendências, né, a partir da nova comunidade de usuário, o perfil de usuário novo, as novas gerações, eles chegam com culturas novas. Então, o desafio é esse, a gente entender e olhar na frente e se preparar para atender esses usuários. A gente falando em olhar na frente, né, novos usuários, a gente tem a tecnologia, a gente tem os e-books aí, né, e pessoas que vêm junto com essa tecnologia, os jovens, que tem uma maneira de aprendizado diferente da nossa, né? Antigamente, a biblioteca era lotada. Se você precisava fazer um trabalho de faculdade, você não tinha outra opção a não ser a biblioteca, né? Essa comparação, é um desequilíbrio ou o bibliotecário ele está preparado para essa harmonia, né? Entre a tecnologia e a raiz, a biblioteca raiz? Então, o profissional bibliotecário ele vem se preparando, né? Isso é muito necessário para ele se preparar. Então ele vem se preparando. Hoje existem especializações que direcionam para a inovação, para quem quer ir para a área de gestão, para a área do ensino superior, para a área de bibliotecas escolares, para o mundo corporativo. Então, olha só, então você que está pensando em ser um bibliotecário, fique ligadinho, porque daqui a pouco nós vamos conversar com a diretora do curso de Biblioteconomia, acertei, para explicar para você como você faz para se tornar um profissional assim como o Sérgio, né, Sérgio? Exatamente. Eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Se Liga na Profissão, né? E eu gostaria que você, para a gente finalizar, ressaltasse a importância da biblioteca física, né? Da biblioteca essa que nós estamos aqui, né? Nesse salão cheio de livros, quanta cultura, né? Quanto ensinamento e quanto aprendizado tem aqui. Há alguns paradoxos do fim da biblioteca física, mas a biblioteca física ela é o mundo de conhecimento, né? E penso que o físico ele vem para complementar, né? Para atualizar e para atender novas gerações, mas não creio que ela seja substituída, né? Hoje a gente trabalha muito o conceito de biblioteca digital universitária, então a biblioteca ela continua existindo, ela é um espaço também social de convivência, de trocas de conhecimento. E o digital vem para complementar, para agregar a esse mundo aí do conhecimento. Que legal a gente poder ter informações, né, de como funciona um pouquinho a questão aí da biblioteca, do profissional bibliotecário. Falamos com o Sérgio Caldas mais uma vez. Obrigada pela sua participação aqui no Se Liga na Profissão. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Maravilha! E agora nós vamos saber qual o curso que você deve fazer para se tornar um bibliotecário. E nós já estamos aqui com a diretora do curso de Biblioteconomia, a Valéria Martins, que já vai contar para a gente como é esse curso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de convidar todos para conhecer o nosso curso de Biblioteconomia. Ele é um curso que forma bibliotecários, ou seja, profissionais que vão fazer a gestão da informação em ambientes organizacionais, que vão ser diversos, né? Ele pode estar atuando em bibliotecas, em centros de pesquisa, em laboratórios farmacêuticos, em hospitais, em empresas, bibliotecas escolares, enfim. Tem uma gama de
locais de atuação. Esse curso ele tem duração de 3 anos e a gente vai perpassar um caminho para que prepare esse aluno para que ele possa trabalhar com a informação, seja ela em qualquer suporte. Pode ser papel, pode ser digital, e para que ele organize essa informação para que ela possa ser recuperada e ela possa ser gerenciada, né? E atender às necessidades da comunidade a que ele faz parte. Maravilha. O curso de biblioteconomia, né? É um curso que vai aliar agora essa questão aí que nós estávamos falando, da internet, da atualidade, porque antes a biblioteca era o único lugar que a gente tinha para pesquisa e todo mundo ia para a biblioteca física, né? Hoje já não é assim mais, então nós temos também a biblioteca na palma da mão e essas pessoas precisam, essas pessoas que transferem a informação, elas precisam passar pelo curso. Obrigada pela pergunta, é um conceito. A informação, ela tinha um conceito físico até, porque o conhecimento ele ficava depositado ali, naquele formato. Hoje, esse conhecimento ele está em outros âmbitos, inclusive na internet. Então, se vocês forem observar, as bibliotecas elas podem estar mais vazias, porque hoje a gente tem um formato híbrido. Isso. Então eu tenho informação digital e eu tenho informação física. Mas a mediação da informação, o atendimento ao usuário, aquele que precisa da informação, isso está sendo feito de alguma maneira. Então alguns espaços, os espaços das bibliotecas mudam para espaços de convivência, de interação, e o atendimento propriamente dito se dá através de chat, se dá através de WhatsApp, de reuniões à distância e e-mail, né? Então, ou seja, vários meios de comunicação são usados para que se possa atender. E outra, hoje com o material, a informação em meio digital, eu posso te mandar por e-mail. Então, você tem uma facilidade enorme. Você pode estar em Campinas, você pode estar em outra cidade, você vai receber da mesma maneira. Então, por isso, esse conceito ao longo do tempo tem mudado e a biblioteconomia vem se reinventando, né? Hoje, a biblioteconomia não trabalha só com a informação, trabalha também com dados, né? Então, a gente também tem que saber essa diferença. O que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. E o bibliotecário tem todo esse know-how para poder trabalhar. Valéria Martins, diretora do curso de Biblioteconomia aqui da PUC Campinas, dando uma aula para a gente e falando para você como você tem que fazer para se tornar um profissional, um bibliotecário. Quero agradecer a sua participação com a gente, tudo de bom e obrigada pelas informações e por participar aqui no nosso programa, no nosso quadro, né? Se Liga na Profissão. Eu que agradeço a oportunidade e venham conhecer a biblioteconomia, venham saber o que é. Vocês todos estão convidados e eu fico à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão. Daqui a pouquinho a gente se encontra. TV Câmara Campinas. Já tem mudança, viu? Chegando para o fim da tarde de hoje, porque uma frente fria avança sobre o Atlântico, já vem contribuindo com a entrada de umidade aqui no estado de São Paulo e aí desfigurando, né, a massa de ar seco que vinha mantendo o tempo estável nos últimos dias. Portanto, amanhã tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então 10 de setembro, mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas uma amplitude térmica pequena, podendo chegar então aos 27 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha a reunião ordinária de número 60. Eu volto amanhã, na quinta-feira, a partir do meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.